Amados, ainda de pé, eu quero deixar uma última reflexão da nossa campanha. O tema do dia de hoje é: não desista do seu casamento. Nosso 19º dia. Você ouviu o áudio de hoje? Se ainda não ouviu, tem tempo para ouvir. Eu já expliquei várias vezes, mas eu não canso de explicar, porque às vezes se perde. É só você ir lá nos vídeos, clicar lá em mais vídeo, e lá atrás, lá embaixo, vai estar tendo a sequência dos áudios que a gente está vindo toda manhã, que é a meditação do dia. Gente, é 4 a 5 minutinhos, tá? O áudio da meditação. E à noite nós temos a nossa live. Hoje não vai ter, porque nós estamos aqui, os irmãos já estão acompanhando pela internet. Então o tema de hoje é: não desista do seu casamento. E eu quero ler com você, ainda falando de Maria, agora falando de José também, em Mateus capítulo 1. E você vai ler comigo do verso 18 ao 24. Quero convidar você que está em casa, pegar sua Bíblia, pegar sua caneta. Você que está aqui, pegar sua Bíblia e uma caneta e marcar, anotar aquilo que Deus está gerando no seu coração. Irmãos, entenda, toda jornada, todos os dias a gente está falando um tema diferente. Então a gente tem que anotar, porque tem coisas que a gente passa, né? Ouve ali, se não anotar, não fica. Nós, há 2 dias atrás, no dia 17, nós trouxemos uns dados estatísticos sobre os divórcios, né? E nós vimos o quão tem sido o aumento dos divórcios no decorrer dos últimos anos, principalmente na última década. E nós temos ministrado de que Deus há de repreender todo este mal. O Senhor nos chamou para casar e ficar juntos até que a morte se separe. Quero recomendar aos irmãos que não assistiram a live do dia 16 e 17, que assistam, porque é a introdução do que eu vou estar falando aqui hoje, porque eu trouxe alguns dados estatísticos e hoje só vou estar fechando aí esse assunto sobre o divórcio, sobre traição. Nós falamos sobre traição e como José lidou com a traição. Então, nós temos falado de muitos temas propícios para a família e tem sido edificantes, e eu quero convidar os irmãos a estar se inteirando. Mateus capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, quero louvar o Senhor por sua bondade, pela palavra que fora lida, por cada pessoa que está acompanhando esta campanha, por cada homem casado, mulher casada, os divorciados, os solteiros, os que estão viúvos, os que irão casar, os que estão noivos. Pai, porque todas essas pessoas estão dentro de uma família, e eu peço que o Senhor trate os nossos corações e nos abençoe como família. Hoje, especificamente, Senhor, falando sobre preservar a família, falando, Senhor, sobre não abandonar o nosso casamento. A tua palavra diz no livro de Malaquias, capítulo 2, que o Senhor odeia o divórcio. E eu sei, Deus, que por mais que o Senhor odeia o divórcio e odeia muita coisa que fazemos, nós ainda continuamos fazendo por causa de um coração que está distante do Senhor, ou diante de tantos argumentos que usamos. Mas nessa noite, que o Senhor nos ajude a entender essa palavra, a compreender essa verdade para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, amados. Queridos, decisões. Nas últimas semanas nós temos falado sobre sabedoria,
nós falamos sobre decisões, nós falamos sobre auxílio, nós falamos sobre compartilhamento, nós falamos sobre traição, nós falamos sobre divórcio, nós já começamos a falar sobre esses assuntos, nós já falamos sobre papel do homem, já falamos sobre papel da mulher e tanta coisa, tudo que envolve família, e nós já temos explorado muitos desses 19 dias, tanto todos os dias à noite, quanto na nossa escola bíblica dominical e aqui mesmo na pregação, onde domingo nós falamos sobre o cuidado da educação cristã da família. E eu sei que tem esses 19 dias, vai ter os próximos dias, até o 31, e para o resto da vida que quisermos falarmos sobre temas de família, nós teremos, porque a família é um projeto muito simples, mas ao mesmo instante muito complexo, por causa da nossa natureza humana, por causa do que as pessoas chamam de incompatibilidade de gênero, e que, de fato, nada mais é do que o que nós iremos falar sobre isso aqui hoje. Maria ainda não tinha casado com José, no aspecto de estar morando com José. Mas a Bíblia vai estar dizendo que Maria está desposada por José, noiva. Talvez você não saiba como funcionavam os casamentos judaicos. Acontecia de que quando um jovem estava interessado em uma moça, e eles ou os pais queriam que os jovens se casassem, o rapaz ia à casa do pai da moça e falava com o pai da noiva sobre o casamento. Não havia um namoro, como nós temos hoje. E biblicamente, gente, namoro não é nada disso que nós vemos hoje, sobre beijar, abraçar, nada disso. Pelo contrário, o namoro, se nós podemos chamar assim, na Bíblia Sagrada, era o que nós chamamos de noivado. E José tinha ido na casa de Maria, com certeza, pelo costume judaico, e feito a proposta para o pai de Maria. O pai de Maria, durante um período de 1 ano, estaria ali fazendo os preparativos, juntamente com a mãe e a família de Maria, mas José estaria indo trabalhar e arrecadar dinheiro para poder ter a sua casa, construir sua casa e pagar o dote da filha, que era uma oferta de gratidão. E enquanto isso, a família da noiva prepararia todo o enxoval. Nesse período, querido, ele é tão importante para o povo judeu, que mesmo eles não tendo tido a cerimônia de casamento, eles já eram considerados casados. Desposar era a mesma coisa de casar. O noivado já era uma aliança. Nesse momento, nesse contexto, ainda assim poderia haver a separação, Ainda poderia ter uma situação que pudesse acontecer a separação, mas que fosse algo comum, talvez um desentendimento, algo simples. Mas o fato é que Maria está grávida. Ela se achou grávida. E a gravidez é algo muito complicado, porque a punição para esse tipo de situação era morte, era apedrejamento, porque ela havia quebrado a aliança que já tinha feito com José. Não era José o pai. José, o texto vocês leram comigo, era um homem responsável, um homem crente, um homem servo de Deus, e não queria, embora pudesse ir à casa do pai dela e apresentá-la ao pai e fazer com que o pai exigisse a devolução do dote, e assim, até apedrejá-la. Mas o texto diz que José não queria envergonhar, mesmo sentindo-se traído, porque entenda, José não sabe que isso é uma obra de Deus. José está entendendo que ela o traiu, mas percebe que José é um homem tão santo de Deus, um homem que tem temor a Deus e ama tanto Maria, que mesmo sendo vítima de uma traição, ele decide não envergonhá-la e decide não querer fazer justiça por algo que ela fez com ele. Então José toma uma decisão, a decisão de abandonar o casamento, a decisão de largar Maria secretamente. E aqui, onde eu quero falar com vocês sobre divórcio. Nós já vimos aqui no decorrer desses dias sobre divórcio e de várias formas. De maneira estatística, já falamos que Deus odeia e já falamos de tantas coisas. Mas o que leva uma pessoa a divorciar? Com base nesse texto, você poderia falar, pastor, várias coisas me levou ou tem me levado.
Mas nesse texto, querido, eu vejo 3 situações que levou José a querer abandonar Maria. E talvez sejam situações que têm levado você a querer abandonar a sua casa. Ou quem sabe, você já até abandonou. A primeira coisa está ali no versículo 19. Se você está com sua Bíblia aberta, observe que o texto vai dizer o seguinte, no verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu. O texto não fala que José buscou direção de Deus. O texto não fala que José nem buscou o conselho de uma pessoa mais velha. O texto fala que simplesmente ele decidiu. Ele resolveu. E é claro que quando José ele resolve com base nas informações que tem. E qual é a informação que ele tem? Uma esposa, uma noiva, que vou me casar daqui um tempinho e que apareceu grávida. Então, a primeira coisa que leva as pessoas a tomar uma decisão de separar, eu gostaria que você entendesse, é que às vezes as pessoas estão separando por elas não conhecerem o propósito ou a história do lado certo. Não ter conhecimento dos fatos completos. Sim, ela estava grávida. E era uma informação muito boa, uma informação útil, uma informação suficiente para os olhos de José. Mas era uma informação incompleta. Era uma informação insuficiente no contexto geral dos fatos. Era suficiente para que ele pudesse tomar aquela decisão, mas não era suficiente para poder ele enxergar o que estava além dessa gravidez. Era uma visão errada, distorcida. Ele era um homem bom, um homem justo, queria fazer e é obediente a Deus, mas naquele momento ele estava tomando uma decisão em cima de uma informação incompleta. Ele não averiguou direito os fatos. O texto nem menciona se ele conversou com Maria. O texto nem menciona que ele teve uma conversa com ela, um papo. Não fala. O texto simplesmente que ao saber que ela aparece grávida, talvez com a barriga já grande, ou não sei, não tem como entender essas minúcias da história. Mas o fato é que ele resolve. E amado, tem muita gente resolvendo se separar, decidindo se separar, se afastar da sua casa e tantas outras coisas, por causa da decisão incompleta. E eu quero fazer uma pergunta. Você de fato tem todos os fatos que te dá e que te garante de que essa decisão de separar é o caminho que deve ser seguido? Irmãos, eu sei que essa mensagem ela é muito comprometedora. O tema de hoje é muito comprometedor, porque de fato não tem como temer as palavras. É sim ou não. Jesus ele vai dizer que as nossas palavras têm que ser sim ou não, e o que passar disso é procedência do maligno. A dúvida não é de Deus. Aonde a dúvida não há fé, a dúvida anula a fé, é mais e menos, se anulam. E a Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Então, diante disso, eu preciso entender se a minha decisão é sim ou não, mas que esse sim ou não tem que ter uma visão completa dos fatos. Irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que aprender na vida, é não tomar decisões sérias até que tenha em mãos todos os fatos que de fato me levam àquela decisão. A justiça humana, por mais que o camarada matou alguém, está com a mão suja de sangue, a faca foi encontrada lá, mas enquanto ele não for julgado e condenado, ele é tratado como suspeito. Mas como ele é suspeito, eu vi, mas é suspeito até que a justiça comprove através dos fatos. O que nós, às vezes, cometamos, eu estou falando de um nível de divórcio, mas como eu falei ainda essa semana, em um dos dias, que o divórcio é a traição. A traição é o culminar
de diversas traições que a gente vai cometendo no decorrer da nossa caminhada no casamento. Lembra disso que eu falei? Tem várias traiçõezinhas que vão sendo colocadas que a gente nem percebe que é uma traição e que vai culminar numa traição maior no futuro. E o divórcio, da mesma forma, existem várias decisões, como José decidiu, que vamos tomando no decorrer dos nossos dias, que nós não percebemos que são decisões sérias e que lá no final culminam em uma separação. O que levou José a se afastar de Maria? Uma decisão tomada em cima de uma visão incompleta dos fatos. Mas o texto diz que ele decidiu. Está aí comigo? Versículo 19. Você pode até sublinhar aí, ou circular o texto, resolveu, né? A palavra, o verbo aí é resolveu. Deixá-la sem que ninguém soubesse. É a segunda parte do versículo 19. Qual a intenção dele? Ele estava bem intencionado. José queria fazer o bem, irmão. Mesmo sendo traído, ele queria fazer o bem e querer fazer a coisa certa. Porque se ele chegasse para o pai de Maria e falasse, se ele a repudiasse por motivo de gravidez, que não era ele o pai, ela seria apedrejada. Então, entre ver a mulher que ele ama morta, ele diz: eu vou preferir abandonar, me afastar, do que te matar, ser responsável pela sua morte. Sabe a segunda coisa que leva as pessoas a saírem das suas casas, se casar e se divorciar? Buscar fazer a coisa certa da maneira errada. Foi o que levou José a querer separar. Ele estava querendo fazer a coisa certa, porque ele era um homem justo. O texto diz bem claro, não é isso? Verso 19. Não é isso que o texto diz? Verso 20. O texto vai dizer que ele era um homem justo, quis fazer o que é certo. Bom, vou separar, porque casar não tem como, você está grávida, traiu minha confiança, quebrou a aliança, não rola mais, mas eu vou ainda fazer a coisa certa, pelo menos na minha consciência, que é te abandonar sem ninguém saber. Tem uma música, eu sempre falo de letras de músicas que de fato faz sentido, e uma da Oficina G3 se fala que às vezes tentar fazer a coisa da maneira errada é nadar contra a maré, porque a gente nunca vai sair dela, a gente vai morrer afogado, a gente fica no mar de uma pressão interna muito grande, porque o que Deus, irmãos, entenda, eu sei que Deus, Ele olha para a nossa intenção, há uma intenção no coração boa, mas o resultado da ação, mesmo que a intenção é boa, mas a sua ação não é. O que Deus está querendo é que nós tenhamos não apenas uma intenção boa, mas uma ação que faça sentido, que se junte com essa intenção. Lembremos bem, gente, José tinha uma boa intenção, mas teve uma má ação. Quando a pessoa desiste do casamento, ela está bem intencionada. Ela quer se viver livre de um sofrimento, ela quer viver livre de uma situação que está conflitando. Mas não é esse o caminho que a Bíblia aponta para as soluções dos nossos problemas. A solução dos nossos problemas não é decidido, não pode ser aquilo que a Bíblia condena. E eu sei, irmãos, que quando se fala de sentimento, quando se fala de questões do coração, é complexo, porque o coração muitas das vezes manipula a nossa cognição. E aí você fala assim: pastor, mas não existe amor, não existe isso, não existe aquilo. Aí vem a terceira coisa que levou José a tomar uma decisão errada. Olha o que o texto diz. Ele resolveu deixá-la para que ninguém soubesse. Isso nos fala de uma terceira coisa: o engano do coração de José. José amava Maria, não queria envergonhá-la, com um coração bondoso, mas esse coração corrompeu a sua decisão. Terceiro fato que levou e que tem levado pessoas a divorciar
é ser enganadas pelo coração. Nós já falamos aqui no decorrer dessa campanha, amor não é apenas sentimento, amor é uma decisão. Não existe o fato de querer sentir. Amor não é sentimento, amor é decisão. E decisão de quê? De amar, não, de obedecer. O Senhor disse que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai unir-se à sua mulher, e serão 2 em 1. Ponto. A partir do momento que você uniu a essa pessoa, não tem como mais se separar. É uma decisão de obedecer a Deus. Amado, entenda bem. Se eu fizesse uma pergunta para você, deixa eu fazer isso para você pensar. E olha que eu não estou pegando leve aqui, irmãos. Eu estou pegando leve. Seria fácil para você morrer numa cruz por amor a Jesus? Você morreria numa cruz por amor a Jesus? Você seria capaz de abrir mão da sua vida para obedecer ao Senhor, como os apóstolos fizeram? Nós temos apóstolos que morreram em uma cruz, só que invertida, com a cabeça para baixo. Nós temos apóstolos que morreram dentro de um caldeirão de óleo fervendo, jogou ele lá vivo. Imagina aí você sendo fritado vivo. Nós temos apóstolos que foram chicoteados, e tanto sofrimento. Irmãos, eu disse em uma dessas lives aí, que agora já tantas, já que eu nem lembro mais. Eu disse, morrer por amor é fácil. Viver por amor é aí que está o difícil. Quando Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é abrir mão do meu eu, da minha vontade, das minhas paixões. O que é renúncia? Renúncia é eu abrir mão daquilo que eu mais gosto e mais quero, por obediência. E quando eu decido permanecer casado em um casamento que de fato não está como eu gostaria que tivesse, ainda que não for pelo amor a essa pessoa, teria que ser por obediência a uma ordem direta de Deus. Então, quando José decide separar de Maria por ter uma visão incompleta do processo. Ei, irmão, entenda, você não tem visão do todo. Maria estava grávida. Eu não sei qual as palavras que José poderia definir Maria como traidora. Você me enganou. A visão de José, com certeza, não foi a melhor sobre Maria, pelo fato de decidir separar dela. Assim como a nossa visão dos nossos cônjuges pode estar incoerente, distorcida por diversos fatores. E nós precisamos orar a Deus para dar a visão certa em relação à pessoa que eu convivo. E essa tem sido a minha oração, irmão. Como casado, eu oro direto. Deus me dá a visão certa, porque eu posso estar enganado. E eu sempre falei isso na live. Irmão, tem hora que você precisa compreender e fazer um exercício mental de perguntar assim: e se foi eu que estiver errado? E se foi eu que não estou entendendo direito? E se foi eu, em algum momento, eu falhei e essa falha não foi corrigida ainda? Porque muitas vezes nós estamos tão focados no erro que o outro está cometendo, que a gente está cometendo um erro pior do que ele, ou do que ela. José decidiu separar de Maria por um erro que aparentemente ela tinha cometido, mas ele estava cometendo um erro pior do que o dela, tentando corrigir um erro dela. E às vezes somos assim, estamos cometendo erros piores do que a pessoa que errou conosco, porque a gente quer corrigir o erro dela errando, e não é assim que funciona. É por isso que tentar fazer a coisa certa da maneira errada não dá certo. Mas quando foi que José mudou a sua decisão? Quando foi que José decidiu dar um passo atrás e falar: realmente, eu não posso fazer isso? Quando o texto no versículo 20 vai dizer: enquanto ele refletia sobre isso. Opa, quando José para e fala: peraí, ainda vou pensar direito nesse negócio. Será que essa é uma decisão assertiva? Será que esse é o caminho que eu devo seguir? Será que é isso que Deus quer? Será que Maria de fato fez isso?
Porque, meu irmão, a reflexão é você parar tudo, sentar e falar: ei, Deus, eu preciso pensar mais sobre isso. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Amados, a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Nada, nada. E quantas vezes eu já orei a Deus, para Deus me mostrar o que eu não estou enxergando. Eu peço, Deus me mostra o que eu não estou conseguindo ver, porque minha visão pode estar errada, distorcida. Bruna já falou comigo várias vezes que eu tenho o defeito de pegar a culpa do outro para mim, no sentido de a pessoa errou e eu ficar achando que eu que errei. Mas será que não foi eu que errei? Mas não, isso é um exercício de reflexão, né? É um exercício de reflexão. Meu Deus, eu sei, fulano errou, mas será o que eu também não errei? E aquela parcela de culpa que a gente também tem, irmão. Então José para e reflete, e ao refletir, ao parar, ao começar a pensar sobre o fato, ao começar a refletir sobre isso, o que o texto diz? O anjo do Senhor aparece para ele. Porque quando você está agitado, Deus não vai perder tempo para conversar com uma pessoa que não está prestando. Por isso que a Bíblia fala tanto de meditar, refletir. Porque é o momento que você silencia a voz do seu coração, louco, desesperado, como Jeremias diz, que o coração do homem é corrupto e desesperadamente corre para o mal. Então, se você querer seguir a voz do seu coração, eu te alerto, você vai chegar no chilindró do cão, porque o coração só vai te conduzir para o erro. Quem toma decisão baseado, irmão, na voz do coração, vai para o inferno, porque o coração humano, que é essa alma, ela vai querer sempre aquilo que desagrada a Deus. Cuidado com alguém que diz para você: siga a voz do seu coração. O que seu coração está pedindo? Parece bom um conselho, não parece? O que seu coração está mandando? Siga seu coração. É um conselho que todo mundo gostaria de ouvir, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então eu não vou mandar ninguém seguir a voz de alguém que eu sei que já engana. O que você tem que seguir? Qual é a voz? Do Espírito Santo. Qual é a voz que você tem que seguir? Da palavra. Luz para o caminho e lâmpadas para os meus pés é a sua palavra. Então, meu irmão, mas essa palavra está falando algo que eu não quero, pastor. Então não faz. É uma decisão sua não querer fazer. Mas não é porque você não quer fazer que a palavra vai mudar. É ruim, irmão, confesso. É ruim. É por isso que a palavra é justa. Porque ela não segue a onda das minhas vontades. Ela simplesmente segue o seu caminho e eu que tenho que caminhar por ela. Então, 3 coisas que levou José a se afastar de Maria. Visão incompleta, porque ele não tinha visão do todo. Só quem tem visão do todo é Deus. Meu irmão, você pode estar casado com uma pessoa que deu B.O. a vida toda. E aí depois Deus vai e usa, a pessoa transforma e se torna a maior dos testemunhos. Você tem que entender que a sua vida é um sopro, é um pingo, é um ponto de agulha em uma eternidade toda. Deus conhece o antes, o atual e o futuro. Você só conhece o que está diante dos seus olhos. Então não tome decisão baseada no que você vê, porque a sua visão pode estar te enganando. Não tome decisão baseada em querer fazer a coisa certa, se o meio pela qual você está fazendo é errado. Vai ser tudo errado. Não queira ajudar. É a mesma coisa, você querer ajudar. Vou ajudar fulano, ele está passando por uma necessidade, coitado, financeiro, precisa fazer uma operação com urgência. Aí eu vou chamar uns amigos para ajudar ele. Vamos levantar uns fundos para ajudar? Vamos. O que não vão fazer? Assaltar um banco. A intenção é boa, meu irmão, mas a atitude é errada. Não adianta você chegar lá para o juiz e falar: mas nós assaltamos o banco, foi para ajudar. Não adianta. Então não existe, qual é a justificativa que você tem para separar? Seja qual for ela, não justifica. Porque no mínimo, o divórcio vai refletir falta de fé. No mínimo, perca de esperança.
No mínimo, desistir de um propósito de Deus. E no mínimo, desobediência. Então, diante disso, José para, reflete, o anjo aparece e diz para ele: não se preocupe em receber Maria, porque o que está acontecendo com ela é da vontade de Deus. Amado, você acha que Deus quis que Abigail casasse com Labão? Deus permitiu. Péssimo marido, uma mulher santa. Imagino que essa mulher sofria com Labão quando estava bêbado, mas Deus permitiu que casou. A morte veio à casa dele e ela livrou. Ela livrou Labão da morte pelas mãos de Davi. Mas uma semana depois, Deus matou Labão, porque ele não quis mudança. E tantas outras exemplos que nós podemos trazer. Como, por exemplo, a rainha Vaste. Lembra da rainha Vaste? A primeira esposa de Assuero? Eu sei, ele estava bêbado. Olha a diferença. Labão estava bêbado, Assuero estava bêbado. Labão estava dando uma festa, Assuero também estava dando uma festa. Labão estava se exibindo, Assuero chamou a mulher para se exibir. A diferença da conduta de Abigail para a conduta de Vaste. Vaste desobedeceu a Assuero, na presença de todos os príncipes. E o que aconteceu com ela? Foi substituída. Perdeu tudo, para que Esté governasse no lugar dela. Abigail cumpriu seu papel de mulher, foi firme, fiel. Deus matou Labão e ela casou com um rei chamado Davi. Entenda. Irmãos, sinceramente, se você começar a fazer esse paralelo entre as duas situações que são sinônimas, o resultado é diferente. Não porque os homens eram diferentes, mas porque o comportamento dessas mulheres foram o diferencial. A de Vaste para a sua própria ruína, a de Abigail para a sua própria promoção. Ambas tinham justificativas plausíveis para desistir, mas ambas decidiram, seguir aquilo que para elas era o mais coerente. Vaste, infelizmente, o que ela achava coerente levou a perder o reino. Abigail, que ela entendeu que era coerente diante do Senhor, levou a sentar-se ao lado do rei. Então, José para refletir. José é avisado pelo anjo, e José dá meia volta e conserta tudo. Eu quero orar. E se você entende o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 5, onde diz: ao anjo da igreja de Éfeso, diz o Senhor. E aí vai dizer no versículo 5: lembra-te, pois, onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se o pastor em uma igreja é o anjo da igreja, eu quero, no nome de Jesus, dizer a quem nos assiste e a quem está aqui: será que não está na hora de parar para refletir e, pelo um ato de fé, lembrar aonde caiu, arrepender e voltar a fazer as primeiras obras? Amado, entenda, a família é um projeto de Deus, e a gente tem que falar isso, a gente tem que falar com fé que é. Se é projeto dele, ele é responsável para guiar esse projeto e para acompanhá-lo. Quando nessa reforma aqui, eu trouxe alguns engenheiros, e eles falaram: olha, o valor do projeto é esse, mas eu tenho que acompanhar. Nenhum engenheiro responsável, se ele for, e o nosso Deus que projeta algo, não deixa sem acompanhamento. O nosso Deus projetou a família, e ele está pronto para acompanhar. Só que detalhe, nós temos que sempre buscar o engenheiro, ligar para o engenheiro, tiver dúvida, converse com o engenheiro, porque ele com certeza vai estar pronto para poder dizer o que estamos errando nesse projeto e o que nós estamos acertando. Eu quero orar para que Deus restaure o seu casamento. Eu quero orar para que Deus restaure a sua casa. Você pode fazer isso? Então fique de pé, no nome de Jesus. Deus, a palavra de hoje, como todas as outras, Senhor, tem um nível de seriedade altíssimo.
e de responsabilidade. Meu Deus, enquanto José tinha toda boa intenção. Alguns dizem, mas é o do diabo. Não, José não estava sendo usado pelo diabo. Não foi o demônio que iludiu José. Foi o próprio coração dele. Foi a visão incompleta dele. Foi a intenção boa com a atitude ruim. Não foi o diabo. Às vezes a gente quer culpar a culpa do diabo porque nós não queremos assumir a nossa própria. E nessa noite, Pai, no nome de Jesus, seja quem está aqui presente, seja quem está assistindo pela internet, ou quem vai assistir no aplicativo da igreja, eu sei, Deus, que quando essa pessoa estiver diante dessa palavra, ela será confrontada, não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. O mesmo anjo que sacudiu José e o fez refletir sobre a decisão errada que estava tomando. Deus, aqueles casais, os casais que estão prestes a divorciar, ou os que estão em divórcio, os que já divorciaram, ó Deus, pessoas que estão tendo um relacionamento complicado, e a palavra divórcio é uma das mais ditas das discussões. Nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, Pai, chacoalhe esse coração, traga sensatez, traga, Senhor, a reflexão que mudou o coração de José, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem.